Louvado seja Deus. Essa mensagem, ou esse capítulo, é um capítulo um pouco longo para a gente ler todos os versículos, mas mesmo assim eu fiz questão de ler uma boa parte, até para que o nosso entendimento ele fica fácil de receber o que nós vamos ouvir agora. Essa mensagem ela é conhecida, eu diria, de toda a igreja, porque ela nos fala a respeito de uma cura maravilhosa na porta do templo chamada Formosa. Quando Pedro e João, eles subiam para fazer orações nesse templo. Observa que a palavra de Deus ela faz questão de dizer que aquele coxo, ele era um coxo de nascença, e ele costumava pedir esmola à porta formosa do templo. O templo, amados irmãos, ele era constituído de 12 portas. Se você for ler a respeito do templo em Neemias e em outros livros da Bíblia, você não vai achar escrito lá porta formosa do templo. Você não vai achar esse nome escrito nessa porta. Nós encontramos o nome dessa porta apenas aqui no livro de Atos, o que causa curiosidade, talvez, em muitos dos irmãos. No período em que havia 12 portas a se entrarem, aquele homem coxo, ele era conduzido, levado, transportado por alguém até essa porta formosa, aonde ele punha-se ali naquele lugar e ia pedir esmola para quem passasse. Ele ia tirar o seu sustento. Ele tinha um mal sobre o seu corpo, e aquele mal que ele nascera com ele, que era os seus pés atrofiados, aleijado, que o impossibilitava de se locomover, e ele não tinha condições de trabalhar, ele ia para a porta do templo, e naquela porta do templo, geralmente no horário de maior fluxo, quando Pedro e João foi para a Formosa para orar, era 3 horas da tarde, um horário de muito fluxo no templo, e aquele homem aleijado, aquele homem coxo, ele se colocou naquela porta, e cada pessoa que passava ali, ele pedia esmola. Ele estava na frente da casa de Deus, como era chamado. Mas observa que a preocupação dele para com Deus, aparentemente não havia, não existia. Ele ia para a frente do templo quase que todos os dias, mas o objetivo dele não era falar com Deus, mas o objetivo dele não era ouvir a palavra de Deus. O objetivo daquele coxo era estar na frente do templo, para que dali ele conseguisse arrancar o seu sustento, para que dali ele conseguisse arrancar o seu alimento. E naquele dia em especial, 2 homens de Deus que era diferente de muitos que existia em sua época. 2 homens de Deus que tinham uma fé firme na pessoa do Senhor Jesus Cristo e que havia causado naquela terra um grande impacto, que havia causado naquela terra inveja na vida daqueles que eram constituídos por lei como sumo sacerdote, como homens que estavam na direção do povo para levar o povo à presença de Deus. Os sacerdotes, eles tinham uma missão, e a missão dos sacerdotes era ensinar o povo a respeito da palavra do Senhor. Só que os sacerdotes, nesse período, eles estavam corrompidos pelo seu pecado, eles estavam corrompidos pela finança, por aquilo que os mantinha como destaque, por aquilo que os sustentava e lhe dava uma vida de luxo, e lhe trazia uma vida onde não lhes faltava nada. Tanto que eles, os sacerdotes, é que foram os principais responsáveis
pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É óbvio que o plano de salvação de Deus para conosco já estava estabelecido pelo próprio Deus. A Bíblia diz, antes da fundação do mundo, já se sabia Deus que Jesus haveria de morrer pela humanidade. Mas quando Jesus ele nasce nessa terra, ele nasce em um período político, de um período onde as pessoas brigavam, onde as pessoas queriam poder, mesmo estando debaixo de um jugo do seu adversário romano. Porque Roma sobre Israel, Roma não foi levar benefício nenhum. Roma foi até Israel para escravizar aquele povo, para ter domínio sobre as nações. Quando Roma chegou em Israel, Israel era obrigado a pagar tributos, a pagar imposto, a dar dinheiro para os romanos, para que os romanos se enriquecessem. Logo então os sacerdotes, que eram homens de grande valia naquele tempo, pelo seu poder político e seu poder religioso, eles se aliam ao seu inimigo, eles se aliam a Roma. Coisa ruim, amados irmãos, é quando nós, em condições de igreja, fazemos isso, e temos que tomar um cuidado ao extremo, para que não viemos nos aliar com aquilo que pode nos destruir moralmente, pode nos destruir espiritualmente, pode nos destruir de várias maneiras e nos conduzir à perdição eterna. A gente ouve muito dizer, o mundo está se renovando, a igreja também tem que se renovar. O mundo está cada vez mais com a mente moderna, a igreja também tem que mudar, a igreja tem que acompanhar a evolução do mundo. E eu digo para vocês, isso é uma grande mentira do diabo, porque a igreja ela precisa ter a mente de Cristo e não a astúcia do mundo. E quando pensamos nisso e queremos nos aliar com esse sistema mundano, corrupto, miserável que é, nós corremos um grande risco de agir como os sacerdotes agiam, de fazer como os sacerdotes fizeram. Sacerdotes que antes eram considerados, respeitados, escolhidos, foi Deus quem classificou a tribo de Levi para te servir como sacerdote. E agora o sacerdote, eles têm inveja primeiro do Cristo. Eles procuram matá-lo de várias maneiras. E agora a gente chega em uma história daqueles que deram continuidade ao trabalho do Senhor aqui na terra. Jesus veio apenas, podemos dizer, cumprir a sua missão e fazer com que uma igreja que ele estabeleceu pudesse dar continuidade, fazendo obras iguais a dele. E ele disse, ou até mesmo maior do que aquelas que eu fiz. Então esses dois homens, Pedro e João, eles fazem a diferença naquele lugar. Os sacerdotes já tinham ouvido falar de Pedro, os sacerdotes já tinham ouvido falar de João. E aqueles dois homens simples, nós lemos na palavra que os sacerdotes sabiam que eles eram homens sem letras e eram homens indoutos, ou seja, homens semi-analfabeto, homens que não tinham conhecimento, homens que não tinham estudado em escolas extraordinárias ou até mesmo escolas boas que existiam em Israel, mas homens que têm em seu coração o que nós precisamos ter. Eles vão eles vão para o templo chamado Formosa, e quando eles vão para lá, eles vão com o pensamento de adorar, de buscar a presença de Deus. E ele se depara com um homem que tinha um mal sobre o seu corpo, com um homem que tinha uma enfermidade que o atormentava. E sabe qual é o problema, amados? Quando tem alguma coisa que nos atormenta, é a gente virar amigo daquilo que nos atormenta, é a gente acabar se entregando a esse tipo de situação. Nós não vemos aquele coxo atrás de uma cura, mas nós ouvimos apenas aquele coxo atrás de benefícios financeiros, preocupado com o seu sustento.
ele não tinha preocupação de orar, de clamar. Não existe registros bíblicos que o dia aquele coxo adentrara dentro daquele templo. Ele sempre estava do lado de fora do templo. Até que quando Pedro e João passam, e ele tem a felicidade de dizer: senhores, dai-me uma moeda. Não sei se ele para e olha para o rosto de Pedro e João. Provavelmente ele pede como que de costume. Quem passava geralmente estendia a mão, balançava umas duas moedinhas na mão e dizia: me dá uma esmola. Talvez até usava o termo: dai uma esmola pelo amor de Deus. E às vezes nem olhava para quem ele estava pedindo. Pastor, como é que você pode afirmar isso? Porque Pedro, junto com João, diz para eles o seguinte: olhe para nós. Ele estava preocupado apenas com o benefício do dinheiro. Mas quando Pedro e João diz: olha para nós, Pedro e João dão uma notícia que desagrada aquele coxo. Pedro e João diz para ele: nós não temos prata e não temos ouro. Se eles der uma pausa na sua palavra, aquele coxo poderia até dizer: então vai, segue. Vocês não têm nada para me oferecer. Mas só que eles dizem: mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro pega na mão daquele homem, e aquele homem que era coxo, através da palavra do servo de Deus, e é óbvio que Deus contemplava tudo aquilo. Enquanto as palavras saem da boca de Pedro, uma unção do céu vem sobre o corpo daquele homem, e de uma forma que médico não consegue explicar, que cientista não consegue explicar. Aqueles pés tortos, eles foram se endireitando, eles foram tomando a sua forma normal, porque eles eram normal desde o ventre da mãe daquele rapaz, mas ele foi tomando a sua forma normal, e quando aqueles pés estão perfeitos, aquele homem passa a andar e a pular, e ele começa a seguir Pedro e João, e ele entra dentro do templo, vai até perto a porta de Salomão, e ele pula, exalta, glorifica o nome do Senhor. Ele percebe que ali ocorreu algo extraordinário, um milagre, talvez para ele inexplicável, porque ele não conhecia o poder de Deus. Mas para Pedro e João tinha explicação. O povo, quando fica em torno e admirado, porque a Bíblia diz que o homem tinha mais de 40 anos, o homem era bem conhecido naquele lugar. O homem já tinha pessoas que passavam por ele e diziam: ih, esse daí está aí todo dia. Um homem muito conhecido. E agora aquele homem aleijado, ele não está mais do lado de fora do templo, mas ele está dentro do templo. E agora aquilo que aconteceu com ele choca as pessoas que o conheciam, as pessoas que estavam ali, e todos começam a olhar para Pedro e para João com um olhar de admiração, atônitos. E Pedro, na unção de Deus, ele começa a dizer: por que vocês olhais para nós assim? Como se por nosso mérito ou por nossa santidade acontecesse esse milagre, acontecesse essa cura. E Pedro começa a pregar e dizer: não fomos nós que o curamos, mas foi aquele Jesus que vocês trocaram por Barrabás, porque vocês preferiram soltar um malfeitor e crucificar a Cristo. Esse Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, ele que fez isso na vida desse homem. Aleluia. Não adianta, amados, nós querermos a glória para nós, porque a glória, ela é de Deus. Tem muita gente que não é usada na palavra, tem muita gente que não é usada no milagre, tem muita gente que não é usada por Deus, porque se ele for usado, ele quer a glória para ele. Se a pessoa canta bem, acha que é a melhor da igreja, porque canta melhor do que todo mundo. Se prega bem, não, é porque eu prego melhor do que todo mundo. Não! A glória é de Deus, e nós precisamos entender isso. Pedro e João, eles estão lá explicando o que acontecera, pregando a palavra, e quando
transformações aqui no interior, aonde o homem não consegue entrar, aonde o homem não consegue transformar, porque muitas das vezes tem pessoas que é transformada aqui dentro pelo ódio, pelo orgulho, tem gente que é transformada aqui dentro por aquilo que não presta, mas quando o amor entra, o amor remove as tranqueiras, o amor remove aquilo que não presta, e a pessoa passa a entender que sem Deus, ele ou ela não é nada, e que é o amor de Jesus Cristo que nos transforma e que nos liberta. Quando Pedro está lá pregando, os sacerdotes se aproximam e eles veem com um olhar diferente. Eles olham aquela situação de uma forma diferente. Eles que eram homens que deviam adorar e glorificar a Deus e dizer um milagre aconteceu dentro do templo, porque sacerdote tomava conta do templo. Sacerdote era responsável pelo templo. Agora imagina você, pensa bem, você está aí como servo de Deus e vem aqui, ora por uma pessoa, a pessoa é curada, e o pastor responsável da igreja te olha com um olhar diferente, te olha querendo te esganar, porque você fez aquilo, porque Deus usou a você, porque Deus usou a tua vida. Eles não aceitavam que Jesus Cristo era Deus. Eles olhavam para Jesus como um simples profeta, ou um profeta maior que veio à terra. E Pedro e João estão dizendo, esse Jesus, a quem vós crucificastes, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele saiu lá da sua glória, porque ele é Deus. E ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o céu, nos deixando a promessa de que um dia também nós iremos para lá. Mensagem que os sacerdotes ouviam e ficavam enfurecidos, ficavam com desejo ardente no seu coração de acabar com a vida daqueles homens. Nós entramos na história no versículo 4, onde ele diz: e estando eles falando ao povo, sobrevieram o sacerdote e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Observa que lá dentro tinha muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus. Os sacerdotes, quando ouviram que Pedro e João ensinavam aquilo, o capitão do templo está junto com eles. Vários homens agora decidindo o futuro daqueles dois homens. Mandam prender, diz, prendam. Só que a noite já estava chegando em Israel. O dia ele termina exatamente às 18 horas. Não é igual ao nosso dia. Nós consideramos o dia até a meia-noite. Para eles não. 18 horas. A partir das 18 horas vai começar um novo dia. E eles prendem aquele homem e levam para o julgamento no outro dia. E quando é no outro dia, está reunido agora um número muito maior de pessoas influentes na religião. Um número muito maior de pessoas influentes na própria política daquele lugar. E eles formam um conselho, irmãos, a fim de fazer com que Pedro e João se calassem, a fim de que a palavra de Deus não fosse anunciada. O propósito deles não era apenas prender Pedro e João, não. O propósito deles era calar a palavra de Deus, era fazer com que esse evangelho não viesse a crescer. Se Pedro e João fossem homens comuns, eles nem olhavam para Pedro e João, mas Pedro e João eram diferentes, eram servos
porque você deixa de ser uma pessoa comum, mas passa a ser uma pessoa cheio do Espírito Santo do Senhor. E Deus derrama sobre todos nós uma sabedoria que o homem da terra não consegue entender. O homem comum não consegue entender as coisas que acontecem na vida de uma pessoa espiritual. Olha o que a palavra do Senhor, ela nos diz quando eles começam a ser interrogados. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Você está pensando que essa palavra, para dizer para o sumo sacerdote, era uma coisa fácil de se fazer? Chegar para o sacerdote e dizer assim: olha, esse homem foi curado em nome daquele que vocês crucificaram. Só que Pedro e João, para dizer isso, em que situação ele estava? A Bíblia diz assim: eles estavam cheios do Espírito Santo. Você quer ter uma vida agraciada? Você quer fazer a diferença? Você quer ter a unção de Deus sobre você? Você precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, se nós estivermos vazios dessa graça que Deus nos deu, significa que, estando nós vazios, estaremos dando espaço para qualquer outra coisa entrar dentro de nós. E aí é que nós vemos tantas coisas acontecer no seio evangélico. Nós vemos cada bobagem, cada picuinha. E por que tudo isso? Porque os corações estão vazios de Deus. Aleluia. Se você está vazio de Deus, facilmente você se enche do mundo. E o problema é que um coração cheio das coisas do mundo não tem espaço para Deus. É por isso que as pessoas ouvem a palavra, entendem às vezes até a palavra, mas não existe mudança de vida, não existe transformação, porque o coração está cheio das coisas da terra, o coração está cheio das coisas do mundo. Mas quando o coração está cheio de Deus, também não tem espaço para o mundo entrar dentro dele, porque aonde Deus entra, Deus ocupa todo o espaço e não tem espaço para as coisas dessa terra. Precisamos dessa transformação a cada dia, para que, como Pedro, tenhamos essa ousadia. A Bíblia diz ousadia no Espírito Santo. A palavra diz assim, que aqueles homens, sacerdotes, aqueles principais, os saduceus, até os escribas estavam lá no meio. Quem eram os escribas? Escribas eram homens que pegavam a lei de Moisés e escrevia, e traduzia, e passava para outras pessoas. Eram homens que conheciam a Bíblia, porque o seu ofício era esse, era escrever aquilo que Moisés tinha deixado escrito, e até traduzir para o hebraico, para passar para demais pessoas. Eles conheciam bem. Ter conhecimento nem sempre significa ser cheio da graça de Deus. Porque tem gente que tem conhecimento, mas já cauterizou a sua mente em algo que ele acha que é assim e tem que ser assim e não vai ser mudado. E eles estavam com a sua mente cauterizada em todo o conhecimento de Moisés, na velha lei. E agora, quando alguém traz uma novidade de vida, porque o Novo Testamento significa isso, quando alguém traz uma novidade de vida, aquela pessoa não quer aceitar, não quer entender. E o que é pior, ou o que é melhor, é que o milagre acontece na frente deles. O homem aleijado estava lá. É tanto que eles não puderam
é notório. Você pode tocar, é palpável. Como é que nós vamos manter esses homens? Então faça o seguinte, tira eles daqui do nosso conselho, leva eles lá um pouco, para esperar um pouco lá fora, e vamos a gente conversar. Eles se ajuntam, homens que são considerados os homens da mente aberta, os homens que têm estudo, os representantes de Deus na terra, aqueles que têm o conhecimento, e eles se reúnem e dizem: o que é que nós vamos fazer? Uma coisa é fato, o milagre aconteceu. O homem tinha mais de 40 anos e está aí com eles. O que é que nós vamos fazer? Alguém tem a brilhante ideia e diz: vamos mandá-los embora, mas vamos falar para eles parar de ensinar esse evangelho. Vamos dizer para eles que eles não devem mais falar a respeito desse nome chamado Jesus. E para eles está decidido, para eles ele entendeu, não, a saída é essa, traz os dois de volta, vem de volta Pedro e João, e eles dizem: olha Pedro, mas João, a gente se reuniu aqui e chegamos a um consenso comum, nós vamos te libertar, como se fosse algo extraordinário que eles estavam fazendo. Nós vamos te libertar, mas a propósito é o seguinte: vocês vão sair daqui, mas não podem mais ensinar em nome desse Jesus. Pedro e João, quando olha para eles, diz: espera aí, mas para nós importa obedecer a Deus e não aos homens. Julgai vós mesmos se é correto obedecer a Deus ou obedecer a vós. Aí, meu querido, é onde a gente vê a diferença e podemos nos perguntar: a quem você está obedecendo nessa terra? De quem você é um servo obediente? Você obedece aos seus próprios desejos, à sua própria mente, aquilo que o mundo está te ensinando? Ou a sua obediência está sendo dedicada àquele que morreu na cruz do Calvário para te salvar? Porque uma coisa nós temos certeza: quando o homem honra a Deus, Deus honra o homem. E aí as coisas acontecem de uma maneira maravilhosa. Ainda que o homem padece, porque Pedro e João, ele está sendo preso por um milagre que aconteceu. Eles estão tendo que dar explicação a um conselho. Imagina vocês, eu falei aqui há poucos minutos atrás, que naquele conselho estavam ali homens de grandes, homens estudiosos, homens que se entendiam por homens da mente aberta, homens de grande conhecimento, e pega dois indoutos e coloca no meio deles. Está cheio de homens, e só aqueles dois lá, para responder o que eles perguntavam. E cada um se achando mais inteligente do que o outro. E quando ia falar com Pedro e João, não era apenas Pedro e João que respondia, porque eles falavam na unção e na autoridade do Espírito Santo. E quando se fala na unção e nessa autoridade, não tem questionamento que Deus não joga por terra. Não tem pergunta que não seja respondida. E eles pregavam para aquele sacerdote. A gente não vê aqui apenas um interrogatório de sacerdote, daqueles homens de grande conhecimento para dois indoutos. Mas a gente consegue ver aqui a oportunidade que Deus deu para Pedro e João para pregar para aquela cúpula do conselho do templo e falar para eles: aquele que vocês mataram, preferindo soltar um homicida, aqueles que vocês destruíram, foi em nome dele que esse coxo agora anda, que esse coxo agora pula, que esse coxo agora pode se locomover. Aleluia. Foi em nome daquele homem. E eles pegam, não tendo mais saída, eles mandam Pedro e João ir embora. Mas a vontade deles era prendê-los e matá-los. Por que não fizeram isso? Porque eles temiam o povo. Eles temiam o que o povo pudesse fazer. O povo estavam todos atônitos. Todos estavam vendo que Deus era na vida de Pedro e João. Todos sabiam que através daqueles dois homens acontecia coisas maravilhosas, porque não foi a primeira vez que
Bíblia diz assim, que deixaram-nos ir debaixo de ameaças. Ameaçaram. Vocês não voltam a fazer isso. Porque se vocês voltarem a fazer isso e nós pegar vocês de novo, vocês serão presos e correm o risco de ser mortos. Ameaçaram a eles. E eles saíram, foram se reunir com os que eram seus. E quando chegaram lá, eles contaram o que tinha acontecido. Porque aqui não aconteceu apenas um milagre na vida daquele coxo. Aqui aconteceu uma sequência de maravilhas operadas por Deus através de Pedro e João. Desde a mensagem pregada, aonde quase 5.000 pessoas estavam aos pés do Senhor, até a mensagem pregada, aqueles sacerdotes que ainda acompanharam a crucificação de Cristo, acompanharam a história de Cristo, porque estamos falando de uma história recente após a ressurreição do Senhor. Estamos falando de uma história recente após morte e ressurreição de Cristo. Estava aqui no meio deles Anás, Caifás, Alexandre, João. Estava aqui no meio deles homens que sabiam o que tinha acontecido e agora estão admirados, estão tendo que engolir que de fato tem algo diferente acontecendo no meio do povo de Israel. Tem algo diferente acontecendo no meio daqueles que eram seguidores de Cristo. Porque quando Pedro e João falam, eles sabem, esses homens andavam com Cristo. Eles andavam com Jesus. E agora o coxo está curado. E agora a gente vê que mesmo ele sendo indouto, mesmo ele sendo semi-analfabeto, eles falam palavras que homens estudiosos não saberiam falar. Eles conseguem pregar de uma forma convincente. Porque o povo no templo que ouvia os estudos, os ensinamentos do sacerdote, deixaram de ouvir o sacerdote, porque foi lá dentro do templo que Deus começou a salvar vidas. Foi lá dentro do templo que, através da mensagem de Pedro e João, Deus começou a converter pessoas e acrescentar o número dos seguidores de Jesus Cristo. Sabe o que é que isso nos mostra? Que quando estamos fora do templo, agimos como aleijados, como coxos, como mancos, como surdos, como cegos. Fora da presença do Senhor nós somos assim. Podemos estar bem, andando e tudo mais. Do que adianta eu estar caminhando perfeitamente, quando eu não ouço a palavra do Senhor? E o tempo não para, nós sabemos disso. Nós estamos andando em que direção? Em direção da nossa salvação ou da nossa perdição? Se eu estou andando em direção à minha perdição, e alguém está falando para mim, meu amigo, se entregue a Cristo para você ser salvo, e eu não dou ouvido, é porque espiritualmente eu estou surdo. Se eu estou vendo as coisas acontecer, mas eu não creio, é porque eu estou cego. Aleluia. E se nesse caminho eu ainda estou me esquivando para não querer andar com Cristo, eu estou mais do que aleijado. Estou andando bonitinho, mas estou dando passos largos para o abismo, ao invés de estar caminhando em rumo da minha salvação. Para onde você está indo na tua caminhada, meu amigo? Para onde você está indo na tua caminhada, minha amiga? Eles contam o que aconteceu na igreja. Acontece uma festa, uma alegria, todos se alegram ao ver o poder de Deus. Eu fiz questão de ler esse versículo último e nós vamos repetir ele. Ele nos diz, o versículo de número 31. Eu vou ler o 30 e o 31. Olha o que diz. Enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar,
em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles se reuniram e foram fazer o quê? Orar ao Senhor. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam, tremeu-se o lugar. Houve um tremor no lugar onde eles estavam reunidos. Quando a coisa é de Deus, ninguém sai correndo com medo não, irmãos. Ninguém foge. Porque quando o lugar tremeu, a Bíblia diz assim, e todos foram cheios do... Todos. O Espírito do Senhor entrou em cada vida, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo de Deus enche a vida de uma pessoa, tem um propósito, tem um objetivo, e o objetivo do Senhor aqui, a gente vê no final do versículo, quando ele diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus, ele quer nos encher para nós sermos portadores da sua palavra, para nós sermos embaixadores do Senhor aqui na terra, para a gente anunciar o seu evangelho, para a gente pregar a palavra de salvação, para a gente levar aqueles que ainda não conhecem o conhecimento da verdade. E aí a Bíblia nos diz assim, conhecereis a verdade vos... Jesus, ele nos diz em João, no capítulo 6, no versículo 6, no capítulo 14, ele nos diz, eu sou o caminho e a... Então a gente poderia até mudar isso aí, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu poderia dizer, conhecereis a Jesus e ele vos... Porque ele disse, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega ao Pai, senão por mim. E quem entende isso, será bem-aventurado aqui na terra. Aleluia, quem glória a entende Deus. isso, terá uma vida de felicidade, uma vida de bênção. E ainda que for levado na presença dos magistrados. Uma vez Jesus falou isso. Quando vos levarem na presença dos magistrados, não temem o que devem falar, porque o meu Espírito colocará palavras em vossas bocas. Louvado seja Deus. E Pedro e João estão lá na frente do sinédrio, sacerdote de um lado, capitão de outro, os homens de Alexandria de um lado, Alexandria, um pessoal inteligente, os escribas, aqueles que eram muito entendidos da palavra, do outro lado, e apenas dois pequenos servos de Deus no meio, mas cheio do Espírito Santo, tinha ousadia para falar, tinha poder na sua palavra, porque a palavra não era dele, a palavra era do poderoso Deus de Israel. Quando você vem pregar à frente, por isso eu falei, toda glória é para o Senhor. Você pode pregar bonito, você pode falar bonito, mas no final das contas, meu querido, só a voz que é sua, porque a palavra, ela é de Deus. A voz é sua, o corpo é seu, mas a palavra, ela é de Deus. E em resumo, de uma forma geral, nada é seu, porque até você pertence a... Pronto. Que Deus abençoe todos. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E eu vou pedir uma linda salva de palmas para o nosso mestre e Salvador Jesus Cristo.